nós temos mais um estudo que agora é o estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estudar a mentempsicose. Olha que palavra diferente, né? Mentempsicose, né? Então, a gente vai fazer esse estudo já estava marcado para mim há algum tempo, refere-se à questão 611 a 613 do Livro dos Espíritos, né? Então, vamos entender. A primeira coisa que eu quero lembrar aqui, para quem estudou comigo na quinta-feira, é que o princípio inteligente ele passa por todos os reinos, até chegar no reino nominal. Veja bem, olha o que eu disse, a palavra. Ele passa, ele não volta. Passar significa que ele está indo para frente, ele não está voltando. Então, tudo começa pelo átomo, do átomo passa a molécula, de molécula passa para o reino mineral, do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, e depois passa a ser humano, né? Luiz, o que ele para nós? Passa a ser humano. E de ser humano, vai passar para o reino angelical, a ser anjo, serafim, querubim, arcanjos e Cristo. Mas olha a palavra que o Ascan utilizou conosco na quinta-feira. Nós passamos pelo reino. Nós podemos a gente permanece naquele reino até a gente adquirir a evolução máxima naquele reino. Mas a gente não retrocede. Uma vez que o princípio inteligente está no reino vegetal, ele não voltará ao reino mineral. Tá certo isso para vocês? Uma vez que o princípio inteligente está no reino animal, ele não vai voltar ao reino vegetal. Isso está claro para vocês? Da mesma forma, uma vez que ele se tornou humano, ele não vai retroceder. Tá certo? Isso é que é este ensinamento da noite. Então, nós passamos no reino mineral e aprendemos atração e coação, né? A coagir, a unir. Passamos pelo reino vegetal e aprendemos a sensação e o dinamismo, a movimentação fluídica dos fluidos. Passamos pelo reino animal e nossa maior aquisição é um instinto e o pensamento interceptado. E passamos para o reino nominal e adquirimos o pensamento contínuo, o livre-arbítrio, a razão e a consciência. Só para registrar, já estudamos isso amplamente aos domingos, na quinta-feira, está bem claro isso, né? E também nós vimos recentemente a individualização do princípio inteligente, né? Então, chega um momento, a questão 17 do Livro dos Espíritos fala que não nos é dado conhecer esse momento, né? Em que o princípio inteligente ele alcança um determinado grau de evolução, então Deus, naquele momento, o individualiza, né? Então, ele passa por vários graus da animalidade e aí a sua alma vai ensaiar para a vida, desenvolvendo, né, no reino nominal, o senso das escolhas, do desenvolvimento da sua consciência e tudo mais. Então, a mentempsicose, ela é uma crença muito antiga, mas muito antiga mesmo, ela não é uma crença recente. Principalmente entre os hindus e os egípcios, né? Eles acreditam que a alma de um corpo, ela pode migrar para qualquer outro tipo de corpo. Pode ser um animal, pode ser um vegetal e pode ser inclusive um mineral, né? Então essa é uma crença muito antiga. O conceito de mentempsicose é de que é um movimento cíclico por meio do qual um mesmo espírito, né, após a morte do seu antigo corpo, né, ele retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física, né,
de vegetais, de animais e de seres humanos. Quer dizer, ele pode reencarnar tanto em seres humanos, como ele pode reencarnar em vegetais, em animais. E na nossa pesquisa, nós encontramos que entre os hindus tem até a crença de que se também pode reencarnar entre minerais. Né? Então, isso seria o quê? Do ponto de vista espírita, seria um retrocesso, né? Seria um retorno. Então, do grego, mentem significa meta, né? Meta-processo, processo que vão além, né? Mentem psicose, psicose vem de psique, que é a alma, né? Então, é além da alma. Né? Então, essa crença ela já era difundida na pré-história, muito antes dos egípcios, dos gregos, dos romanos, dos chineses, dos hindus. Os pré-históricos eles já acreditavam nisso e eles desenhavam na caverna o homem morto e depois faziam um desenho dele vivendo no jaguar, no mamute. Né? Então, eles já acreditavam nisso. Então, veja bem, se a crença da metempsicose é esse termo para transmigração da alma, né, num meio que não precisa necessariamente ser humano, ele vem em contraponto com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela difunde amplamente que o homem só pode reencarnar em outro homem. E mais, que ele não retrocede no seu processo evolutivo. Ele pode até permanecer estacionário naquele processo em que ele está, mas ele não retrograda, ele não volta, ele não retrocessa. Então, por exemplo, vamos falar aí um nome histórico, Gengis Khan, que foi um sanguinário, incendiário, né? Gengis Khan, ao reencarnar, se ele não se propuser a evoluir, ele pode reencarnar e cometer o mesmo nível de crimes, mas não mais do que ele cometia. Ele pode continuar um criminoso, mas menos cruel do que ele era na sua última existência, porque sempre ele vai progredir, ainda que pouco, ainda que o mínimo, né? Então, essa origem do princípio inteligente, ela tem também uma explicação nessa questão 611. Por terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente, então não seria essa a consagração da doutrina da metempsicose? Não, nós não vimos lá que nós temos uma origem comum, tudo começa no átomo, passa para a molécula, forma a molécula. De moléculas forma-se o mineral. Então, o princípio inteligente ele está viajando, né? Do reino mineral ele passa ao vegetal. Então, não é a mesma coisa. A resposta dos espíritos a Kardec é o seguinte: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Né? Então, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, ele já não guarda relação com o seu estado primitivo. E ele já não é a alma dos animais. Né? Veja bem, no princípio da humanização, quando o princípio inteligente passou para o reino humano, ele não passou para o reino humano evoluído como nós estamos nesse estágio atual. Ele reencarnou no humanoide, seja nesse mundo, seja no mundo primitivo, no mundo da evolução. Então, ele reencarnou primeiro num primata, num humanoide, como a gente viu, estudando a Lucy, estudando lá os primeiros humanos, e para ele poder evoluir, até porque ele precisava aprender a andar em dois pés, ereto, ele precisava aprender a usar as mãos com ferramentas, ele precisava aprender a usar o fogo, e isso os animais não fazem.
Ele precisava desenvolver a linguagem, pensamento e a linguagem. Então, a evolução não dá saltos, conforme a gente está estudando na quinta, né? Então, do animal, só há no homem o corpo e as paixões, que nascem da influência do instinto, né? Então, lembra que quando a gente estudou a evolução dos chakras, os 3 primeiros chakras a serem desenvolvidos no humanoide foram os chakras inferiores, né? Começa de baixo para cima. Nós precisamos desenvolver o coronal, né? É esse agora que precisa do cardíaco para cima, né? Então, consequentemente, a metempsicose, como entendem, não é verdadeira. Então, isso é a resposta dos espíritos a Allan Kardec, né? Então, veja bem, na época de Platão, por exemplo, não tinha uma palavra para designar reencarnação. Não se falava em reencarnação, né? Por exemplo, Pitágoras aprendeu o significado do que era reencarnação com os egípcios, lá estudando sobre a mumificação, sobre a casa da vida e a casa da morte, sobre a crença egípcia da continuidade da vida, né? Além do corpo. Então, os egípcios também aprenderam de reencarnação com os antigos sacerdotes atlântidos e com os indianos também. E aí, o que acontece? Não havia essa palavra. Então, Platão, ele acreditava na metempsicose, era diferente de Pitágoras, que usava a palavra metempsicose, mas para designar reencarnação. Platão não, ele acreditava na metempsicose. E ele usava, né, esse termo também para designar reencarnação. Então, vamos entender. Platão, ele acreditava na reencarnação? Acreditava. Que o espírito precisava evoluir, que o verdadeiro mundo é um mundo das ideias, dos espíritos. Ele acreditava na reencarnação. Mas ele também acreditava na metempsicose. Então, ele dizia o seguinte, que um rei mau, um rei ruim, um governante ruim, por exemplo, ele podia reencarnar num cachorro. Ou pior, ele podia reencarnar numa baleia, que era para ficar no fundo dos oceanos e ser privado do ar puro. Tipo de coisa, isso está lá no livro de Criton, está escrito, está designado, né? Os budistas, eles acreditam que essa migração é possível, embora muito rara, mas eles descrevem, os budistas descrevem diferentes formas de reencarnação em contextos diferentes, sem usar a palavra reencarnação, mas deixando claramente que o processo é o processo da metempsicose, né? Então, eu estou trazendo essas informações para vocês entenderem que não são conceitos novos, nem conceitos que foram inventados por Allan Kardec, né? Então, aqui, ó, ilustrando Platão aqui, ó, os homens que nunca compreenderam a natureza do céu, por não usarem a inteligência, por castigo, na próxima vida, eles habitarão um corpo de animais ferozes. Isso é metempsicose, transmigração da alma para o reino animal, né? Ele diz, aí ele explica na sua obra, né, que esse ser humano mau, ele vai nascer com 4 patas ou mais, porque a divindade fez com que os seres humanos de pouca inteligência... Lembra que Platão era preconceituoso nesse aspecto? Que ele defendia a meritocracia? A gente acha bonita a defesa da meritocracia, porque ela é linda, mas ele tinha esse preconceito. O criado era criado porque ele tinha pouca inteligência. Mas era no tempo dele, não dava nem para... Hoje ele não era politicamente correto, né? Ele não seria politicamente correto e seria enxovalhado nas redes sociais. Mas naquela época ele tinha isso, né? Então ele falava que os pouco inteligentes, né? Que tinham pouca inteligência, eles iam se arrastar pela terra como animais, né? E ele vai mais além, que os mais atrasados nasceriam sem patas para rastejar com o corpo pela terra, como a cobra, a centopeia,
os crocodilos, e que também poderiam ser animais marinhos. Esses animais marinhos eram as almas contaminadas por toda sorte de faltas e que não eram dignas de respirar o ar puro, né? Coitado dos bichos, né? Coitado dos bichos de receber a reencarnação desse tipo de homem, né? Bom, a primeira crença da mentepsicose, ela é antiquíssima, gente. Nós estamos falando aqui de 6.000 anos de história, 5.000 anos de história, porque a gente tem que lembrar que no tempo de Abraão, os hindus já estavam lá na sua civilização, né? Então, essa crença da mentepsicose, ela começou na Índia, depois passou para o Egito. Aí Pitágoras tem contato com isso, trouxe isso para a Grécia. Por isso que se inventou esse nome, mentempsicose, né? Os discípulos de Pitágoras, né, eles ensinavam que o espírito, quando ele estava livre dos laços do corpo, quando ele estava desencarnado, né, ele vai ao império dos mortos esperar num estado intermediário, de duração mais ou menos longa, o momento de animar outro corpo de homem ou outro corpo de animal, até que se realize o tempo da sua purificação. Então, o que tem de comum aqui com o espiritismo? Que a gente permanece na erraticidade, nesse estágio intermediário, e que a gente vai reencarnando até que a gente se purifique, até que a gente evolua. O que tem de divergência? Que nós acreditamos que a gente só ocupe o corpo de outro homem. E eles acreditavam que poderia também ocupar um corpo de um animal, né? Então, olha, nessa crença da mentepsicose, se encontra também a doutrina dos espíritos sobre reencarnação, porque ela deixa clara a reencarnação num período que nem existia espiritismo ainda, tá? Esse estado intermediário que ele fala de duração mais ou menos longa é o que nós chamamos de erraticidade, né? O que mais que a gente pode falar? Eu já falei que tem uma diferença muito grande entre psicose e reencarnação, né? Eles falam na transfiguração da alma no corpo dos animais ou vegetais, isso para nós é degradação, né? E é por isso que na Índia você não pode comer carne de vaca, porque a vaca é sagrada, né? Você não pode matar os macacos. O macaco lá anda nas praças públicas, na rua, rouba sua carteira, te joga fezes e você não pode reagir, né? Porque eles são animais sagrados. Elefantes são animais sagrados. Por quê? Porque ali pode estar reencarnado seu pai, pode estar reencarnado Shiva, pode estar reencarnado Krishna, né? Ou qualquer outra entidade ou ser. Então, não pode. Mas também as árvores, né? Então, essa é uma crença que se opõe à doutrina espírita, porque nós acreditamos no princípio da pluralidade das existências corporais humanas. A partir do momento em que o princípio inteligente passa para o reino nominal, ele vai evoluir sempre, até alcançar a sua purificação, até alcançar a evolução, né? Então, para nós, a reencarnação se fundamenta na justiça divina, e ela tem por objetivo a expiação das nossas faltas e, ao mesmo tempo, a oportunidade de uma melhoria no nosso progresso, né? Nos tornando principalmente mais conscientes, aprimorando cada vez mais o nosso processo de livre-arbítrio, de escolhas acertadas, né? Então, essa bênção. A questão 612 pergunta se poderia encarnar num animal o espírito que animou de um homem. Então, nós já respondemos. Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O espírito não remonta, o rio não remonta a sua nascente, né? E a última questão, aqui na questão 612, ele pede que a gente vá à questão 118 do Livro dos Espíritos. Lá na 118, pergunta se podem os espíritos degenerar.
E a mesma resposta, não. Na medida em que avançam, eles compreendem que o que os distanciava da perfeição, Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrocede, né? Então, é muito clara. A resposta 612 e 118, elas são idênticas. E é interessante isso, porque nas 1019 questões do Livro dos Espíritos, a gente sempre se depara com isso. Um mesmo tipo de essência de resposta com perguntas feitas de forma diferente, para espíritos diferentes, em médios diferentes respondendo, né? É o método positivista do professor Rivail, que era um cientista, né? Então, fica mais seguro ainda para nós essa questão. Então, aqui ele explica que não há regressão na linha evolutiva do espírito, e aqui ele trouxe o exemplo da semente novamente, né? Ele fala que o que acontece com um, acontece com todos. No entanto, os caminhos do despertar espiritual de cada indivíduo são diversos. Cada um vai ter um momento do seu despertar. Às vezes, o princípio inteligente pode ter sido passado ao mesmo tempo, no mesmo tempo que outro, embora em lugares diferentes, mas o progresso dessas duas individualidades vai ser diferente, né? Ninguém regride na ascensão, né? O que a gente acha que é um recuo é uma ilusão dos nossos sentidos, né? Deus, sendo onisciente, não iria permitir que algumas almas regredissem e outras não, pois todos nós saímos da perfeição absoluta. Nós não somos o pensamento de Deus, não é isso? Nós saímos da perfeição absoluta. Então, o nosso destino é progredir e não regredir, né? Então, aqui eu peguei um comentário muito interessante do Ramatiz. Ele diz que o que nós achamos que é degeneração, na verdade, é preparo, é ganho de tempo dentro do próprio espaço para um avanço mais rápido. Poderemos dar um simples exemplo da natureza. Pela expressão grandiosa de uma árvore, lançamos a semente no seio da terra. Ela desabrocha, cresce, torna-se um arbusto e nos dá a impressão que estaciona por algum tempo, por não nos mostrar o fruto de imediato. Entretanto, o que está acontecendo é que ela está se preparando intimamente para o parto de mais vidas. Não era, portanto, estacionamento, era preparo. O silêncio não significa inércia. Assim são as almas. O que interpretamos como estacionamento é preparo para um grande avanço. É o que se passa com todas as criaturas de Deus. Então, aqui está o exemplo da semente, né? A gente lança a semente ao solo, ou seja, o princípio inteligente é lançado no reino nominal, ele começa o seu desenvolvimento, né? Ele começa o seu processo de aprimoramento, que é lento, que é gradual, que é contínuo, né? Veja que esse broto, ele não volta para dentro da semente, não tem como. Daqui ele só pode continuar a crescer, não tem como ele voltar, né? E aí ele um dia se torna o quê? Essa grande árvore, um espírito evoluído. Mas para chegar nessa condição de se tornar esse grande carvalho, quanto milênio não teve que passar? Quanto tempo não passou até que ele chegasse a essa condição, né? Então, aqui, para encerrar esse estudo da noite, nós trouxemos, né, o encerramento do Sermão da Montanha, em que Jesus, lá no Evangelho de João, ele faz a pergunta: não sois deuses? Vós sois deuses. Nós ainda não podemos realizar o mesmo que o nosso irmão que está na dianteira, que é Jesus, ou um irmão até mais adiantado do que nós, por nos faltar certa experiência que o tempo ainda não nos conferiu. Mas seremos um dia agraciados, como todos os que já nos precederam. Então, Emmanuel
já foi agraciado com esse conhecimento, com essa experiência, com esse entendimento. André Luiz já foi, o Chico Xavier já foi, Joana de Ângeles já foi, Luiz Sérgio já foi, tantos outros já foram. Um dia nós outros também seremos. E o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, nesse minuto? Nós estamos o quê? Nos preparando. A florzinha ali, ela não está buscando o sol para poder crescer? Nós estamos aqui em torno do Evangelho de Jesus, buscando o quê? A luz para podermos evoluir, né? Então, criatura alguma fica órfã da bondade de Deus, do seu Criador. O seu amor é que nos dirige, é que diligencia todos os nossos rumos. A sua doação é sem limite para todos nós. Nós podemos comparar, por fraco exemplo, com o sol, que nos sustenta a vida na Terra. Encarnados e desencarnados são beneficiados pelos seus raios cheios de vida, que não escolhem onde iluminar nem a quem beneficiar, né? Então, Jesus disse que nós somos deuses e que um dia seremos como ele era, porque o dia que nós chegarmos a ser como ele foi, ele será muito mais adiantado em relação a nós. Então, aqui, ó, a questão 613, ela também, nós já comentamos, mas só para deixar registrado, para encerrar essa parte, embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui das diferentes existências. Sim, né? Nessa, como em muitas crenças, nós trazemos esse sentimento instintivo, intuitivo, porque, embora a gente não se lembre que nós passamos pelo reino animal, nós trazemos instintos. Instinto de defesa, instinto de sobrevivência, instinto de reprodução. E isso é uma lembrança do nosso estágio no reino animal. É uma lembrança que a gente fala assim, akáshica, né? Que não é uma recordação propriamente dita, né? Mas não é a mentepsicose. Nós não estamos voltando a encarnar na forma de um animal, na forma de um cavalo, na forma de um cachorro. Então, aqueles que amam muito os seus pets e acham, e aqui tem um espírito reencarnado, esquece, né? É o princípio inteligente do seu pet que está em processo evolutivo, mas não é um espírito humano que está ali reencarnado. Então, eu baseei essa pesquisa não só no Livro dos Espíritos, nessas questões de 611 a 613, né? Mas também no livro de Platão, lá no livro Timeu, para quem gosta de ler, né? Nos Diálogos. O livro que eu consultei é a tradução do Carlos Alberto Nunes, né? Da editora Universidade Federal do Pará, e do ano de 1977, tá bom? Então, é isso, gente. Hoje eu tive que falar pouco, né? Como sempre. Como sempre, eu falo pouco, né? O João Pedro está comentando que, no caso dos espíritos ovoides ou animalizados, representa um caso de regressão? Não, João Pedro, de estacionamento, tá? Veja bem, o espírito, ele estacionou num determinado estágio em que ele estava, e dali ele não saiu. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que você vai entender. O espírito, ele suicidou-se, o ser humano suicidou-se, e isso marcou tão indelevelmente o seu perispírito, é um ato tão radical e tão agressivo às leis de Deus, que aquilo marcou tanto o seu perispírito que ele ficou acrisolado nesse pensamento, nesse último ato. Então, na cabeça dele, só vem essa ideia, esse pensamento. E isso vai acontecendo que ele vai regredindo as suas possibilidades de reflexão. Vou te dar mais um exemplo. O idoso, ele chega no momento de senilidade, que alguns chamam de demência senil,
e tem muitos, tem a questão do lapso de memória e tem os casos de Alzheimer também, em que o idoso ele fica condicionado ao mundo em que ele vive. Então, se o mundo dele representa só os filhos e só o companheiro e só aquela rotina, ele começa a dissipar os outros pensamentos. Então, ele não faz mais leitura, ele não tem mais convívio social, ele não tem mais diálogo de outras formas. Então, ele fica o quê? Ele vai tornando o pensamento dele acrisolado numa meia dúzia de fatos, né? E isso, para o suicida, ele se torna monodeísta. Ele fica só pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. Então, ele se torna vítima de uma escravização espiritual, a qual nós chamamos de vampirismo, né? Promovida pelos algozes das zonas inferiores do umbral, ou aquilo que nós chamamos de dragões, alambaques, etc. e tal. Eles vão acrisolar esses espíritos, escravizá-los e utilizá-los para influenciar pessoas que estão sob processos obsessivos. Então, porventura, alguém tem um lapso de ideia suicida e ele tem um inimigo desencarnado, se esse inimigo tem força com esses algozes, ele pode reivindicar um processo ostensivo de obsessão causado por esses corpos ovoides, que atualmente nós usamos um nome moderno para isso. Nós chamamos isso de implantes. Tá? Nós chamamos isso de implantes. Então, ele pode receber um implante, tá? De um corpo ovoide. E esse corpo ovoide vai permanecer eternamente nessa condição? Não. Em André Luiz, nós vamos estudar as próximas obras, Libertação e outras obras, que vão abordar bastante esse tema. Chega um determinado tempo em que a própria espiritualidade ela sequestra, por assim dizer, esses corpos ovoides dessa condição em que eles estão, e eles começam a ter reencarnação em situações assim, mulheres que abortaram muito em outras vidas, nessas vidas querem ter filhos, e têm abortos sucessivos. É um castigo para a mulher? Não. É um aprendizado para ela e é uma experiência positiva para aquele espírito abortante, porventura, que possa ser um corpo ovoide. Por quê? Porque ele está tendo que assimilar novamente um corpo perispiritual. Ele perdeu a forma perispiritual. Então, às vezes, nós vamos nos deparar com aborto de fetos sem forma, amórficos, como a gente chama. Né, que estão disformes ou estão em formas monstruosas, e é um castigo de Deus? Não é, gente, a lei de Deus é perfeita. Aquele espírito, ele está aprendendo novamente a se enquadrar num corpo e a modelar dentro daquele perispírito que foi formado para ele, que existe para ele, pré-existente. Ele vai ter que aprender novamente. E para a mulher? Para a mulher é um aprendizado diante das suas responsabilidades anteriores, né? Então, é um exemplo, tá? Pode ter várias causas aí, não vai entender que toda mulher que aborta é por essa situação, não, tá? Mas seria isso. Não é regressão, é estacionamento. A Luma pergunta, mas não existe a possibilidade de espíritos de baixa luz terem formas animalescas? O João me entende. Tem, Luma. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa, tá? Nós vamos estudar no 7º livro de André Luiz, Libertação, as formas zoomórficas e as formas, a zoomorfia e antropomorfia, que são as formas dantescas também dentro de formas humanoides. O que acontece? Um espírito, ele se torna tão renitente na crueldade, na maldade, que ele, muitas vezes, por opção, ele toma formas animalescas. Então, por exemplo, o lobisomem
da nossa mitologia, ele pode ser, sim, a origem desse mito pode ser, sim, um espírito que toma a forma de um lobo com meio homem, meio gente, né? E que sente prazer em perturbar, em apavorar, em assustar as pessoas. E tem também outras formas. Eu já vi pela vidência, num trabalho de desobsessão, na mesa mediúnica, um médium ser atacado por um espírito em forma de porco. O porco mordia a perna do médium, né? E aí você fala assim, foi ele que foi transformado em porco? Não, é ele que se autocondicionou àquela forma, tá? Então, lembra do estudo do livre-arbítrio na quinta-feira, Luma? Ele permite que isso aconteça. Mas ele não vai reencarnar como porco. E nem o outro vai reencarnar como lobo. Tá? Ainda que eles possam reencarnar com formas dantescas, como recentemente uma criança reencarnou na Índia no formato de um elefante, assim, com todas as formas de ser um ser humano, e aí ela foi considerada deusa, né? Ganesha. Ela é tratada como deusa, com uma reencarnação do deus Ganesha, né? Então, pode sim um animal, o espírito que toma a forma do animal, receber a bênção da reencarnação e ter essa possibilidade, né? Então, seriam os comentários da noite. Não vou mais me delongar, são 21h30, e eu vou encerrar por aqui, principalmente agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar mais